Bom, salve, salve! Estamos aqui nós iniciando o segundo semestre e nós vamos falar sobre República Romana. A República Romana foi um período que durou de cerca de 500 anos, vai de 509 a.C. a 27 anos antes de Cristo, e foi governada por senadores e magistrados. Então, durante esse tempo, a Roma se organizou em instituições e levando importâncias conquistas militares que garantiu também o domínio sobre o mar Mediterrâneo. Então, nós vamos ter a formação de um grande império romano nesse período. E é importante lembrar que cada domínio que era feito fortalecia a economia romana também, mas, por outro lado, nós vamos ter o crescimento da região e uma dificuldade maior de manter o controle sobre esses povos que eram anexados ao espaço, né, do território romano. Então, a República Romana vai ter sua origem em 509 a.C., quando o último rei etrusco foi deposto e houve a formação de um senado. E esse senado vai assumir a função, né, de governo. Após essa experiência, eles vão eliminar por completo a figura do rei. Agora, os cargos deveriam ser exercidos por duas ou mais pessoas. Então, esse poder é dividido entre as pessoas. A palavra república vem de res pública, que significa coisa pública ou coisa dos povos. Então, várias pessoas estão ali inseridos nesse processo, né, de administração. Então, nós vamos ter os cônsules, esses cônsules vão ter um mandato de 1 ano. Aí nós temos a formação do Senado, que vai ocupar a política internacional. Eles eram convocados pelos cônsules, os pretores e os tribunos, né? Podia ser mais ou menos 300 membros, e esse cargo ele era vitalícios. Os senadores eram os patrícios, ele que de alguma forma entendia de lei. Patrícios são os donos, do sistema de produção, normalmente da terra. Nós temos a magistratura, né, que é um cidadão romano que tinha que ter uma determinada renda, senão ele não podia ocupar também esse cargo. Ele tinha um lugar privilegiado durante as cerimônias públicas, né? Era como se fosse um juiz, para vocês entenderem bem. Esse cargo poderia ser ocupado em duplas ou então em colegiado, e esse mandato durava cerca de 1 ano. O cônsul exercia o comando militar, né? Então ele tinha que ser um guerreiro, tá? E ele vai substituir o ditador. O pretor tinha a função de administrar a justiça, como se fossem os juízes locais, tá? O edil era responsável para fiscalizar o comércio. Então, é como se fosse um cargo do governo para cobrar os tributos, tá? O censor se encarregava de contar a população. Ele tinha que contar a população para saber quantas pessoas que tinham lá, né? E a partir daí fazer as cobranças dos tributos também. O edil, ele, como eu disse, fiscalizava o comércio, e o questor cobrava os tributos. Então, o pretor organiza todo esse processo. Cada uma dessas pessoas aqui tinha um cargo muito específico, né? E que não poderia ser ocupado por outros também. A sociedade romana, durante esse período, ela foi dividida em estamentos, ou seja, você nasce naquela sociedade e não há mudança de classe social. Então, nós temos os patrícios, os plebeus, os escravos e os clientes. Os patrícios é aqueles que pertenciam às famílias mais antigas, ou seja, eram os nobres, normalmente herdavam terras. Tá? Eles eram grandes proprietários de terras e também exerciam atividades comerciais. Então, portanto, eles eram muito ricos. Os plebeus são aqueles indivíduos que não são patrícios, mas que não são escravos. Eles são livres, né? Mas são pobres. Então, eles vão trabalhar para os patrícios, né? E
à medida que vai aumentando o número de plebeus, vai aumentando também a insatisfação dos mesmos e eles começam a reivindicar a maior participação na política romana, principalmente porque já havia grandes escândalos envolvendo corrupção. Então a questão da corrupção, ela não é específica aqui do Brasil, ela nem é nova no cenário político mundial. Ela é muito antiga, né? Ela nasce junto com essa questão da ideia de poder, com a questão da ideia de processo, né, de processo de assumir esse poder e manter-se nesse poder. Então nós temos toda essa questão. É importante também vocês saberem que havia uma grande diversidade entre os plebeus. Plebeus não misturam com patrícios, patrícios não se misturam com plebeus, plebeus não se misturam com escravos e assim por diante, tá? Muitos desses plebeus vai conseguir se enriquecer também através do comércio, tornam-se cavaleiros, né, e vão ter suas fortunas, né, em guerras travadas e vão exigir a participação política dentro do território romano dessa formação da república. Os escravos, é importante lembrar que ele era a base da sociedade romana. Esse foi o grande problema e uma das razões do declínio da República Romana, porque com a grande quantidade de escravos que tinham lá, o processo de domínio era muito difícil de mantê-los sobre o processo de fiscalização para mantê-los como escravos, né, sem nenhum tipo de revolução ou revoltas ou algo parecido. Então, nós temos um homem livre poderia tornar-se escravo, que é chamado de escravo de dívida. E nós tínhamos também os escravos de guerra, né? Porque os romanos eram bastante bélicos, eles se envolviam em guerras constantemente, então a região que era vencida acabava com seus líderes, os mais fortes, né? Acabavam que se tornavam escravos também. Aí, quando é esse escravo por dívida, ele é temporário, você vai trabalhar para outra pessoa até pagar a dívida. Os escravos de guerra seria escravo até a morte. E os clientes são os plebeus, né, que para ascender socialmente servia a família patrícia em troca de proteção e posição social. Então essa é a formação dessas classes. Então nós temos, se tivéssemos uma pirâmide, né, dentro desse processo, nós vamos ter no topo os patrícios, abaixo os plebeus, depois os escravos, que é a grande maioria da população romana nesse período, e por fim nós temos os clientes, né? Lógico que essa relação entre patrícios e plebeus vai ter conflitos. Esses conflitos vai resultar nessa formação da república, a formação das assembleias. As assembleias é um sistema representativo popular, então ela tinha que ter, né, várias formas, com comitia curiata, ou seja, os comícios curiais. Esses comícios votavam a lex curiata, que era remetido aos altos magistrados, ou seja, os indivíduos que iam participar dessa assembleia, e mais tarde foi criado o Servio Túlio, que é a comitia centuriata, que formava 100 indivíduos, né, da plebe, para poder fazer parte do processo da república, ou seja, do sistema de administração romana. Durante a formação dessas assembleias foi aprovada a Lei das 12 Tábuas, que é 450 a.C., né, que passaram a ser escritas, né, a fim de que fosse fixada que os plebeus poderiam consultar essas leis e elas não poderiam ser mudadas de acordo com os magistrados queriam. Então essas leis eram votadas e registradas. Depois nós temos as leis lacínias, que determinam como que um dos cônsules deve ser do plebeu. Então nós temos 2 cônsules, um é patrício, o outro é plebeu. E nós temos as leis canuleias, 345 a.C., que permitia que os plebeus se casassem com os patrícios. Então aqui nós não temos mais aquela proibição do casamento. Mas independente de haver ou não haver essa proibição, saiba, vamos voltar, que sempre falamos que fortuna não se divide, soma-se, não é isso? Durante esse processo, nós temos a expansão militar, né?
seguindo porque vai invadir a Grécia, de onde trouxeram deuses, filosofias e vários costumes, inclusive a nossa língua é a junção do grego e do romano para a formação da língua portuguesa, né, que vai lá para Portugal e depois vem aqui para o Brasil, que ela vai ser adaptada com a língua, né, dos escravos e com a indígena e formar a língua portuguesa que nós temos aqui. Nós temos, né, 120 anos de conflito, né? Por isso que talvez esse processo, né, do fim da República Romana. Por que isso? Porque à medida que havia a expansão territorial da República, ficou mais difícil de governar, porque havia a junção, ou seja, a inclusão de outros povos dentro desse processo. Então, os romanos buscavam fórmulas que permitissem a centralização de poder, mas, né, ao mesmo tempo que havia uma certa liberdade. E esse processo acaba que tenha o fim do Império Romano junto com isso, né? Então é complicado a gente pensar, né, num domínio extenso de território. Essa é a principal causa do fim do Império Romano. Gente, por hoje é só e até mais. Até qualquer